Bom de Cama, para deitar e dormir. Um podcast Eurocolchões, com Solange Frazão. Olá, pessoal! Estamos de volta diretamente do nosso estúdio em São Paulo para mais um episódio do podcast da Eurocolchões. Bom de Cama, para deitar e dormir. Sejam todos bem-vindos e hoje a gente vai tratar de um tema que eu conheço muito bem, gente. Aliás, já estou na segunda fase, né? O sono na gestação. Como dormir melhor durante essa fase, né? E para enriquecer ainda mais a nossa conversa, a gente convidou a doula e terapeuta do sono familiar há 9 anos, proprietária da Cacau Prado Academy. Cacau também é especialista em medicina alternativa, como aromaterapia e educadora perinatal. Ela é mãe do Enzo e da Nina, lindíssimos. Cacau Prado, bem-vinda, meu amor. Obrigada, amor. Obrigada viu? pelo convite. Obrigada, Uma eu honra também. estar aqui, viu? Não, é um prazer. E olha, gente, somos vizinhas. Verdade? Vizinhas. Ai, Estamos que batendo coisa papo boa. aqui, né? Não, somos vizinhas lá e estamos batendo papo aqui. Mas beleza, agora vamos estreitar isso, né? Sim. Cacau vai andar de bike comigo. Deixa Meu comigo. Deus. Pronto, deixa comigo. Naquelas montanhas, Não, eu tô né? precisando de um estímulo. É nas montanhas, nós moramos nas montanhas. É verdade. Eu Pra ela é sempre falo. fichinha, pra mim eu já tô aqui, ó, suando agora. Para. Ai, ai. E Pati Lamônaco, mãe de Bernardo Martim e Maria Isabel, psicóloga, mestre em psicologia clínica, doula, hoje que eu fiquei sabendo o que é doula, especialista em psicologia perinatal, massagem Chantal, adoro fazer em mim, e sono do bebê e da criança. Sejam bem-vindas, minhas lindas, bem-vinda, Pati. Obrigada. Ai, que É um prazer enorme estar aqui gostoso. com vocês, com a Eurocolchões. Obrigada pelo convite. Não, muito bom. Esse programa tá sendo, assim, para mim, uma grande experiência. Porque o sono é um pilar muito importante. E eu falo, às vezes, para as minhas filhas, né? Para minha família, para os amigos e tudo mais. Eu falo assim, gente, o sono. E ninguém dá atenção. Precisa vir um programa com especialistas para a pessoa falar, você viu? Ela falou isso. Eu falo há quantos anos? E ninguém me ouve. Mas é Sim. muito bom receber vocês, gente. Obrigada. A gente uma honra. acrescenta muito, as pessoas estão precisando demais dessas dicas ricas para que elas durmam melhor, né? E Ninguém dá qualidade valor. de vida, né? Porque acho que qualquer fase da vida, o sono é importante. Na gestação, que é o que a gente vai falar Muito. hoje. Sim. Pra quem treina, se você não dorme, Você não recupera nada, Uhum, né? uhum. E eu acho que o sono, para mim, tá em primeiro lugar, sabe? Para a saúde, porque depende dele, né? O seu dia seguinte, depende dele, sua alimentação, a recuperação, regeneração, tudo. Mas, meninas, antes eu quero saber uma coisa. Quem é boa de cama aqui? As duas? Para deitar e dormir. Quem dorme bem? Vocês duas? Olha, Essa frase a é Paty meio... mãe de 3, né? A Paty mãe de 3. É. Então, assim, é meio desafiadora essa pergunta, né, Paty? Ai, que linda. Eu sempre dormi muito, muito bem. E o meu sono, o padrão do meu sono mudou depois que as crianças nasceram. Claro que nesse comecinho acorda muito, a Claro. gente muda mesmo. Desde o primeiro, Paty? Bebê? Desde o primeiro. E você sabe que tem uma pesquisa que fala que depois que a mulher tem bebê, o nosso cérebro muda e o nosso sono fica bem mais leve, né? Então Claro. tem A uma parte... atenção, né? Sei lá. Sim, e eu sinto muito isso, assim, meu sono é muito mais leve, mas mesmo assim eu ainda considero meu sono bom, ainda mais agora que as crianças dormem, né, a noite inteira, de maneira geral, né? Porque às vezes fica doente, acontece uma coisa aqui ali. Sim, é normal, Gente, a Cacau, né? eu acho que ela não dorme. Porque Posso ser assim, sincera? ela Assim, tem os filhos e as grávidas na vida dela. Para muitas coisas, a casa de ferreiro, o espeto é de aço. Bro. Mas em relação ao sono, é muito desafiador ser, né? Porque eu realmente não tenho como, assim. A maioria dos partos é de madrugada, justamente porque os hormônios aí do parto, eles são liberados na madrugada. Na madrugada, né? Então, por isso que muitas mulheres entram no trabalho na madrugada. Eu entrei de madrugada
estourou minha bolsa. Uhum. Eu tava dormindo e estourou a bolsa. Que estranho, né? É comum. E aí, é comum? É bem comum, é bem comum. Ocitocina, que é o hormônio do amor, que a mulher produz quando ela dá uma relaxada. É aquela coisa do, o marido tá em casa, tá tudo bem, posso relaxar. Assim, é verdade. Jantei, tive um jantar prazeroso. Sim. E aí, bolsa rompe, eu entro em trabalho. A gente passa por diversos problemas. Não é problemas. Eu não vou falar problemas, gente. Por Desafios. diversas mudanças hormonais, vamos pôr assim, né? E principalmente alterações hormonais, né, na gravidez. E acaba acontecendo o aumento do sono. Porque eu me lembro que, falando um pouquinho de mim, né, gente? Eu tenho 3 filhos, mas já tô livre. 4 netos. Beleza, eu já tô na segunda fase, né? Que é a mais gostosa. Mas eu lembro direitinho lá atrás que era um sono dirigindo, sono almoçando, sono jantando, sono... Quem disse que eu conseguia assistir televisão? Sono trabalhando. Na gestação ou no pós-parto? Na gestação. Na gestação. No início, você No lembra? início, muito, né, bem no meninas? início. Nossa, demais. Vocês- Eu lembro que eu dormia, às vezes eu chegava no supermercado e falava, gente, eu preciso tirar um cochilo aqui antes de sair pra fazer as compras. Aí eu deitava, colocava despertador pra 15, juro por Deus, no estacionamento do acredito. supermercado. Não acredito. 15 minutos, daí tirava um cochilo, daí, ok, agora eu tô pronto. No estacionamento do supermercado. É muito sono, gente. Pronto. E por quê? Por que esse sono, doutora? O aumento da progesterona, né? Então, assim, no primeiro trimestre tem um aumento bem importante. Bem relevante. O segundo ainda é um pouco mantido. E aí, no terceiro trimestre, que inclusive era quando a gente mais precisava, né? Dessa progesterona lá em cima, ela vai indo embora. E aí fica a dor na lombar, o incômodo. Mas o aumento da progesterona. Mas acho que para além também dessa questão hormonal, acho que tem uma questão, né, de energia mesmo. Tipo, você tá gerando um corpo, você tá gerando uma vida. sim. Então, é um gasto energético muito grande, né, que você tem Sim. Muito. Você precisa de uma Muito, oxigenação, isso. o rim drena mais. É muito, assim, tá tudo pulsando muito mais. Tá gerando um outro ser, né? Um outro ser, uma vida. Então, eu acho que é bem legal falar da energia, né? Porque assim, quanto mais energia você gasta, mais sono, né? Mais vontade de descansar, de relaxar. Às vezes você busca até a paz, né? Você acaba buscando. E essa coisa da adrenalina, porque você fica... Bom, eu fui uma mãe ansiosa. Eu fiquei ansiosa 9 meses. Preocupação, né? Às vezes uma ansiedade boba. Porque assim, na gestação você vive o amanhã. Não adianta. Você... sabe que tá grávida, você já pensa no parto. E é 9 meses depois, pensa na Você ansiedade, mastiga né? o tempo todo, né? O tempo todo. Pra vocês foram assim, meninas? Eu sou bem tranquila. Você também pode. Eu sou bem tranquila, assim. Eu tinha muito sono no início da gestação. Eu, na época, dava aula numa escola americana. E eu lembro, assim, de eu passar a informação para todos os alunos. Falar, olha, gente, isso aqui, vocês vão fazer isso. E falar, agora dá licença que a teacher vai dar uma dormida. Aí eu baixava a cabeça e dormia, juro. Tipo do seu supermercado, sabe? Mas é isso, a progesterona, ela dá esse relaxamento, assim. Ela dá essa sensação. Até por isso que a gente fala de gestonta, né? Que gestante fica meio boba, mesmo, sabe? Gestonta. Também é Gostei. isso. A gente fica meio esquecida, né? Então, super, né? Assim, mas... eu acho que é bem isso, assim, ai, gente, desculpa, perdi o fio da meada. O que você tava falando? O que você ia falar, Paty? Você ia falar, te cortei? É sobre ansiedade, né? Assim, ansiedade eu acho que talvez por a gente viver, na assim, gestação. né, trabalhar com esse tema, acho que tem muitas coisas que já eram conhecidas por nós, né? Mas eu acho que tem, pelo menos pra mim, né, então assim, o que ia acontecer com o meu corpo, do parto, tudo isso não me causava tanta ansiedade, mas eu acho que na vida a gente não consegue controlar, né, o que acontece É verdade. Então, assim, é o trabalho, alguma coisa com a família, né? Então, no meu primeiro... eu te comentei, né? Que meu primeiro filho não nasceu no Brasil. Eu tava morando fora, né? E o meu marido falando, tô gostando muito de morar aqui, vamos voltar. E eu, assim, grávida de 8 meses. Ai, meu Deus! Você tinha outros desafios, então, né? Ai, que não dava nem pra você pensar muito no parto. Eu, assim, você tá notando algo de diferente em mim? Será que... Vamos esperar esse bebê nascer, por favor?
Então, assim, eu acho que... E a vida é isso, né? Comigo foi isso, com a Cacau foi outra coisa, com então, você outra. Eu nunca fui muito ansiosa. Eu não tinha Sim. tanta informação no primeiro bebê. E aí, até às melhor. vezes, então, às vezes a gente fala, né, que ignorância é uma bênção. Para É algumas mesmo, coisas. Para algumas coisas. Porque se você deseja um parto normal, somos doulas, estamos aqui. E a gente sabe que para alcançar um parto natural e normal aqui no nosso país, a gente precisa de muita informação, né? Então, nesse caso, ignorância não é uma bênção tão grande assim. Mas para ansiedade, ela é. Ser Então, doula é algo novo? Algo que... Porque eu não sabia, né? Eu estavam até tinha conversando. comentado. Porque na minha época, assim, a gente tinha mãe ou avó que ficava junto, mas não junto no parto, né? Então, doula é uma coisa mais recente. Eu acho A pessoa se especializar, assim, gostar, né? se especializar, acho que sim, né, Paty? Mas é uma das profissões mais antigas que existem. que eu acho que quando entrou a cesárea, né? Eu acho que ela perdeu o espaço. Ah, é verdade. E aí agora, com esse resgate do parto mais humanizado, né? No parto normal, tá voltando e tá ganhando mais força. É tipo a parteira, né? Que fica ali junto, que fica dando instruções, deixando a gestante mais calma. É esse o trabalho? A parteira, ela tem uma responsabilidade técnica Tem mesmo. na cena de parto, né? A doula, ela tem muito esse olhar emocional e físico. Então, claro que ela entende das questões Claro, todas as técnicas técnicas. pelo volume de parto, pela experiência dela, mas ela não é responsável por isso na cena do parto. Sim. Mas antigamente, ela era, sim, aquela avó que acompanhava muitos partos e que acabava se tornando parteira depois. Verdade. Então, é uma das profissões mais antigas que existem, que agora a gente está resgatando pelo que a Paty falou. Eu acho que é o resgate da mulher em relação a assumir o protagonismo desse momento, né? O parto ele se tornou maravilhoso. muito instrumental, muito um evento que se coloca a responsabilidade na mão do médico. Eu queria, assim, agora voltar um pouco nessa gestação Uhum. e falar sobre o sono dessa gestante, Uhum. né? Tem tantas coisas que mudam, além dos hormônios que a gente está falando aqui, né? Além da própria vida, de você se tornar mãe, daquela responsabilidade que vem na mente, né? Toda hora, falar, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai? É uma bagunça mental. Tem também as posições para dormir. Vocês sofreram com isso? Gente, eu sofri tanto, eu achava que eu estava amassando, eu achava... Desde lá, a gente já pensa no outro bebê, né? serzinho e Sim, não né? em você, né? Tem uma posição certa para dormir? Essa pergunta é para vocês duas, como mães e como técnicas também. Ou você pode dormir de qualquer jeito? Pode dormir de bruços, por exemplo? Não Na dá, né? gestação? No começo até dá, né, Paty? Mas depois chega uma eu hora acho que que não chega dá uma hora que mais. fica desconfortável e aí a gente Pela não preocupação, consegue mais. talvez? Mas não tem uma contraindicação, olha, Não você ficou tem. grávida, não tá. pode dormir de bruços. Não. É uma coisa que você vai sentindo ali um desconforto e vai começando a ter que dormir de lado, de barriga para cima. E isso é muito desafiador, porque tem pessoas que só conseguem dormir de bruços, né? A vida Então, inteira de bruços e aí tem que lidar com essa mudança, né? então além do, a barriga que fica ali um pouco mais, desconfortável, o corpo mudando, alteração de hormônio, e aí você não... Assim, posição, né? Muita gente fala, tem que ser Sim, do lado calma. esquerdo, porque daí a veia cava, fica liberada e você, enfim, melhora até a questão do fluxo sanguíneo. Mas eu acho muito surreal você virar para uma gestante e falar assim, olha, só do lado esquerdo que você tem que dormir, porque já tá desconfortável para ela, né? Então, na verdade, assim, o ideal é ter travesseiro, que Para abraçar. é aquele travesseiro compridão que dá pra deitar de lado e ter apoio pro joelho, que ajuda até nessa movimentação pélvica. Um bom colchão. Um bom colchão. Esse Isso é com fundamental. certeza, com certeza. Né? Sem dúvida. Assim, hipoalergênico, porque tem que pensar em alergia, a gente fica Verdade. mais obstruída, né, na gestação. Fica mais reativa, né? Então... É fácil, né, sensível. E Às vezes tem um pouquinho a fora- cabeceira mais elevadinha, colocar mais travesseiro. Mas achar a posição que você consegue, né? Vocês lembram como vocês dormiam? Eu lembro que eu tinha um travesseiro. Eu até assisti um filme com a Jennifer Lopez, muito bom. E ela estava grávida de gêmeos e ela não encontrava a posição. Aí ela comprou um travesseiro gigante. Aquele compridão, Aquele né? compridão, Maravilhoso esse abraçou travesseiro. e o marido jogou pela janela, porque ela trocou ele pelo travesseiro.
Aham, o Bob. Ai, mas assim, muito bom esse travesseiro. Eu lembro que eu tinha um travesseirão assim, porque eu me acomodava melhor, né? Tinha posições melhores e mais despreocupantes para a gente dormir. E para mim, de lado, sempre foi bom. Sim. Aqui de frente, eu nunca consegui dormir. Nossa, Me eu dava- também não. Me dava Falta de falta de ar. ar. Falta de É porque você ar, para né? fluxo sanguíneo mesmo, né? E aí, esse retorno do fluxo de sangue, ele não acontece. Sim. Então, tem gestante que consegue. Mas, além dessa questão do fluxo sanguíneo, tem, não sei se vocês lembram, né? Da queimação, do Tem mesmo. refluxo. Do refluxo. Tudo Chega isso. uma certa, né? E no final, então, né? Naquele 9º mês, eu praticamente não dormia. Eu dormia Sério? mal. Eu dormia mal. Que Vocês dó. têm algum conselho para essa gestante, né? No 9º mês, para ela dormir melhor? Vários. Ai, que Com bom, certeza. porque eu não tinha essa... Então, assim, gente, a ansiedade aumentava, né? Uhum. E também a posição, Uhum. nem de lado, nem com travesseiro, nem sem travesseiro, uma coisa muito difícil. E ainda tem a questão, né, que você vai mais acorda mais para ir ao banheiro, que é mais um Uhum. complicômetro, né? Não, Porque é verdade. É um sono cheio Daí de fica- interrupção, né? Porque E eu enjoei até o final até da o Sério? gestação. final... Então, às vezes, no meio da noite, eu levantava para vomitar. Ó, gente, não. Pra quem passa mal até o final, é muito Até o é final. um puxado. desafio extra, assim. É bem difícil. Não, assim, Que a de gente dica, pode? eu Ah. acho que assim, higiene do sono é o top one. Se você não resolve com higiene de sono, aí você vai pedir ajuda para profissionais, né? Higiene do sono é assim, é pensar que você tem que ter um horário para ir dormir, né, Paty? Então, reduzir Mais hábitos, né? celular, hábito. É aquele ritual que vai contar pro seu corpo que você precisa dormir, é começar a liberar melatonina. Então, não ter TV no quarto, ficar assistindo TV até tarde. Nem celular, Nem né? celular. A luz azul, ela atrapalha a produção de melatonina, que fica ali atrás da glândula pineal, então fica no nervo óptico. Então, assim, tem luz, não libera melatonina. Se tá Nossa. escurinho, você começa a liberar melatonina. Então, cortar celular, que a Paty falou, televisão, líquido, de repente, a partir de umas 18, o que você fala, Paty, de... Eu acho que talvez não tenha muita regra, porque por outro lado É. a gestante também Tem que precisa consumir se hidratar água. muito, É, né? Mas tentar, o que eu falo é para tentar se hidratar mais durante a manhã e à tarde, Isso, para ela sentir exatamente. menos necessidade de tomar o líquido à noite. E outra outra coisa também, temperatura, né? Tá Sim. numa temperatura que seja agradável, Meu Deus, o calor que a gente passa na É. gestação. que isso Meu atrapalha Deus. muito É. também, né? O nosso sono. Nem me fala. Muito. Dor nas costas. Sim. Sim. Aí, Dor nas exercício costas. físico é muito importante aqui. Estamos com a pessoa que vai Obrigada. reforçar isso. Mas pelo menos 30 minutos de exercício físico, com certeza. Porque é um momento que elas extravasam energia, ansiedade. E aí elas vão dormir melhor à noite. É. Alimentação. Então, uma alimentação, assim, de fácil digestão. Então, consumo de lactose. Tudo aquilo que é difícil de ser digerido, não é hora de digerir de madrugada, né? Então, assim, aquilo que é rico em triptofano, por exemplo, proteínas, Banana, Abacate. banana, aveia, né? ovo, que é rico em triptofano. Então, falam muito da melatonina, mas tem pesquisas que comprovam que a melatonina com o triptofano, elas têm um resultado melhor para continuar dormindo, né? Porque a melatonina é aquele indutor do sono. O triptofano vai ajudar você não ter o sono picotado. E as né? dores, eu até, né, sugiro falar aqui, o alongamento, É a verdade. meditação. Ai, pra mim Meditação fez antes toda a de dormir, eu diferença. acho que A eu meditação. tenho uma série de meditações que eu mando para gestantes que eu acompanho. Boa, Cacau. E que você já se conecta com o bebê, né? Então é um momento de conexão, mas como ele dura 15 minutos, eu já aviso elas, eu faço, faz antes de dormir, porque geralmente você dorme comigo. No meio do caminho eu tô falando, presta atenção no seu corpo, nas suas pernas. E aí, ploft, né? Elas dormem. Aí acaba dormindo. Na minha Uhum. época não tinha nada disso, gente. Mal tinha celular, mas era muito engraçado, às vezes, para eu conseguir dormir e acalmar o bebê. Porque o bebê, no último mês, ele dá umas Você empurradas. sente mais, umas... né? Você fala, é agora, vai nascer, né? Não, tinha momentos que eu falava assim, não, você vai estourar a sua bolsa, não pode. Porque parecia que o bebê ia estourar a bolsa, assim, com o pé, né? Vinha até aqui, assim. Mas eu colocava música
né, na sala É muito legal e isso. deixava assim bem baixinho o som lá pro quarto. Uhum. E a música é bacana também, né? Muito. Na gestação. É muito mais Tá. por como você se sente quando você coloca a música, porque é o relaxamento que você proporciona mesmo. pro bebê. Aham. É o registro da conexão de como o bebê se sente com a música. Sim. Então, assim, eu ouvia, por exemplo, o Somewhere Over the Rainbow, quando Ai, eu tava grávida da Nina. E eu lembro que em momentos que ela tava super agitada, era eu colocar a música, ela parava pra prestar atenção. Porque é um registro. A psicoembriologia fala muito sobre isso, né? muito. Sobre aquilo que você registra na vida intrauterina, sabe? Do bebê. Não, que gostoso. É bom lembrar, né, gente, da saudade. Uhum. Eu falo que Deus, o que ele faz? Ele faz a gente esquecer de tudo. Tudo. Até porque Imagina, a gente Paty, não os tá primeiros dormindo dias, direito, Paty teve né? 3, né? Com certeza a Paty esqueceu. Não, gente, eu Você esqueci também, completamente. é. Porque você encara de novo, né, Paty? Outra Paty, mãe Mas, aqui. Solange, pensa que quando você não tá dormindo, uma das consequências é você não conseguir registrar, né? As coisas que você aprende, a sua Exato. memória. Você não consolida, né? Aquilo que você registrou. Então, eu falo que, gente, o nosso corpo é muito sábio, né? Até Muito. isso, tipo, pra gente esquecer às vezes Olha as que partes mais engraçado. O puerpério, difíceis. né? Que você não dorme. Pra você Aí depois não poder ter o registra. próximo. Você, né? Ele faz isso. não Porque possível. tem uma parte maravilhosa, que é inquestionável, né, da maternidade, mas tem uma Sim. parte que é muito desafiadora, Muito né? perrengue. É de exaustão, privação né? de Exaustão, sono, a né, exaustão. comecinho. Eu acho isso bem. É exaustão. A exaustão, ela é. Uhum. Eu me lembro dos meus cansaços, que às vezes é tanto cansaço, né? E é tanto amor junto com o cansaço, Sim. que você não sabe o que você faz e pronto. E quando a criança dorme, eu chorava. Porque De emoção? de emoção, eu falava assim: ai, ela dormiu. Obrigada, Senhor. E eu acho que também é um pouco reflexo aí dessas mudanças hormonais, Isso. né? Sim. Principalmente nesse primeiro Ai, mês. progesterona, e começa a bagunçar tudo, né? E que acho que é importante também a gente trazer essa reflexão aqui, Uhum. né? Muito. Que umas 2 semanas dessa mudança mais pronunciada de humor, né? De uma crise de choro, Uhum. é esperado por conta desse momento, né? Só que se é algo que começa a ficar um pouco mais extenso, começa a, né, demorar um pouco mais para passar, é importante buscar, né, conversar com o médico que está Ajuda. acompanhando, porque pode E psicólogo, precisar eu de acho um que a Paty tá aqui, né? Ela acompanhamento, pode falar, assim. Eu atendo gestantes que eu sinto diferença no puerpério quando elas fazem terapia, né? Com alguém que muito. sabe dessas questões perinatais, assim, que compreende do Muito. puerpério. Porque eu acho que tem que ter esse olhar, sabe? Tem. E tem que parar uma vez na semana mesmo pra olhar pra dentro de si, porque o puerpério é isso, assim, eu gosto de usar uma analogia que, assim, é sobrevivência, é guerra. É guerra. É aquela coisa de, hoje eu consegui jantar, tô com o coque aqui, Escovei o dente antes das escovei o 3 da dente, tarde. Nossa, eu não passava estou de 3 dias sem pijama, conseguir. né? É isso. Quando Mas é uma nasce, né, vitória. gente? Depois, É ai, uma loucura, meu Deus é uma do loucura. céu. Mas é legal você falar isso da natureza, Paty, porque é bem isso, assim. A natureza, ela é muito sábia. Além de você deletar, é algo que eu falo também para as pacientes. É importante o puerpério ser assim. A partir do momento que a Muito. placenta é dequitada, esses hormônios vão pro pé. E imagina se toda mulher tivesse super bem feliz ali no final da gestação com um recém-nascido. A gente ia ter a capacidade, né? Porque a gente tá tão bem, tão de bom humor, assim, que a gente ia falar assim, fica um pouquinho com o bebê que eu vou ali fazer compra e já volto. E não, o puerpério, ele vem para você mergulhar no bebê também, não é? Acho que no bebê e no mundo interno da Exato. gente, porque Uhum. a chegada de um bebê, ela mexe não só com a nossa psique, mas traz muitas coisas da nossa relação com os nossos pais também. A gente Perfeito. ressignifica muito esse lugar. E é um lugar muito profundo. É um né? luto, né, Paty? é É uma um- sensação de luto, de morte, né? Porque você nunca mais vai ser, né, a pessoa que você foi. Uma transformação muito Muito grande. profunda, muito Uhum. profunda. É um recomeço, né? Um renovo É a morte daquela antiga mulher mesmo, mesmo. que agora mesmo. precisa aprender a se amar de novo, com essa nova versão. E eu acho que com tudo isso, pensa, gente, eu tô aqui fazendo uma reflexão mesmo. Com tudo isso que a gente atravessa, que a gente passa, que fomos escolhidas, né, por Deus, para a gente
engravidar e gerar uma vida, o marido, ele tem que acompanhar, ele tem que engravidar junto, não é? Ele tem que estar grávido. Eu acho tão lindo, né? Quando engorda junto. Meu marido, tá? Meu Então, bebê nasceu dele. Não, eu tenho imagens pra provar. Mas é tão lindo, porque é o companheirismo, É. o entendimento, né? O verdadeiro amor ali. Mas, Paty, as cãibras. Por que eu tô lembrando disso? Eu tive muita cãibra. Sério? Nossa. E assim, eu acho que a alimentação, Uhum. Sim. né? Ela é extremamente importante. Uhum. Então, uma coisa que eu consegui tirar o açúcar na gestação. Nossa, que Isso é máximo. incrível. Eu morro Eu de orgulho, consegui. gente. Porque eu fui, assim, agraciada, né, pelo médico que disse, se você tirar o açúcar, você vai mudar. Vai Até mudar, o parto, não vai né? engordar. Até Então, o eu parto, você engordei. sente menos dor, sabia? Exato. É. Então, gente, eu consegui. E aí eu achava que eu tinha cãibra porque eu não estava comendo açúcar, não tinha o entendimento assim, né? E não. E aí a gente conversando, aí ele come mais banana, nanica, né? Então eu fui muito para esse lado da alimentação e foi incrível. Depois o corpo volta, né? Sim, então, assim, sim. eu. Não, Um mês, tirar 2 meses açúcar- depois, voltou É. tudo, colou a musculatura novamente na pele. Foi muito importante. Então, cãibra e esse tipo de coisa é alimentação. Eu acho que é tudo, né? Eu acho É que tudo. porque o bebê ele tá ali, né, sugando tudo da mãe de nutrientes e de energia também. E se for faltar para alguém, vai faltar para essa mãe, né? Uhum. Então, quando você cuida da alimentação, inclusive existem nutricionistas especialistas ali nesse momento gestacional e de puerpério. Você garante, né, a ingestão dos nutrientes certos é fundamental para você estar mais bem disposta, para você dormir melhor, para você ter menos cãibra, para você ter mais bem-estar de maneira geral. Né? Tem os alongamentos que ajudam muito nos momentos da cãibra. Maravilha. E sempre importante, né, vocês poderem falar com o médico que estiver acompanhando vocês, alinhar com eles para ver, né, se tem algo mais, né, que possa estar desajustado, que precise ali de um cuidado, um acompanhamento um pouco maior para poder... O sono, Paty, ele também tem mulheres que dormem muito, mas tem mulheres que não dormem, é isso? O que eu acho... Existe a mulher que a gestante que não dorme? Eu acho que assim, pode... Não é tanto assim, essa mulher dorme, essa mulher não, mas eu acho que talvez das fases. Nossa, no começo eu dormia muito, sentia muito sono. Depois, no segundo trimestre, é mais comum ficar mais equilibrado, que a gente chama da lua de mel da gestação, que já, a barriguinha já tá aparecendo, o enjoo já passou, mas também não tá aquele barrigão. E no terceiro trimestre, né, ter um pouco mais de dificuldade de dormir por conta do tamanho da barriga, do desconforto, às vezes de mais azia, de mais incômodos. Então, acho que não é algo tão engessado, né? De mulheres que acabam dormindo melhor ou pior, mas sim, eu acho que vai mudando durante a própria gestação e de gestação para gestação, né? Sim. Então, as gestações... Cada uma é diferente. De um Cada jeito. uma é diferente? Muito. Cada parto é diferente, assim. Eu tenho famílias que eu já atendi 4 partos. E cada um tem uma forma. E cada gestação é de um jeito, assim. E é importante falar isso, de que todo mundo fala, no começo da gestação eu tinha muito sono. E aí tem gestante que fala, não, mas eu não me sinto assim. Tem mulheres que com a progesterona, elas têm um efeito contrário. Sim. Assim, é mais raro, né? Mas às vezes a falta de sono tem muito mais a ver com ansiedade, né, Paty? Com essa ansiedade, uma preocupação em excesso. Tem muito mais a ver com questões emocionais, né? Sim, sim. Inclusive, você falou, né, da mulher que faz um acompanhamento durante a gestação e o pós-parto, né? Tem uma redução enorme do nível de estresse e, consequentemente, essa mulher vai dormir melhor, né? E isso, idem pro bebê também, né? O bebê, quando ele tá muito estressado, ele vai dormir pior e essa mãe vai dormir pior também. Então, é o cortisol aí... Lá em cima, né? Lá em cima. A melatonina, para ela ser estimulada, né? Precisa estar aquele escurinho,
Uhum. total. Tem mais alguma dica que a gente possa dar para essa mãe que não tá conseguindo dormir bem? Né? Eu acho que né, a mãe se colocar para a gestante se colocar, a mãe também, né, se colocar para dormir, ter um ritual do mesmo jeito que a gente faz o ritual de sono com os bebês. Eu acho que é importante a gente ter também com a gente, né, não só de diminuir, como a Cacau falou, a luz, a televisão. Mas também da gente poder, às vezes, tomar um banho morno, quentinho, usar, sabe, né, alguma coisa assim, um creme, às vezes, né, na barriga, da gente poder fazer uma né, automassagem. Ô, Cacau, e pode... Óleo de essencial? repente... Não, óleo essencial eu acho maravilhoso, mas assim, pode fazer uma reposição de vitaminas, de Sim. hormônios durante a gravidez? Sim, Pode. é até importante, assim, a Paty estava comentando alguma coisa antes que eu ia falar, mas não queria te cortar, óbvio, né? Mas hoje em dia, às vezes, tem muito receita pronta. E cada corpo é de uma forma, né? Então Sim. né? Você vai fazer seus exames, você vai ver qual deficiência que você tem ali. Então, às vezes, suplementar uma vitamina B6, Ótimo. que é super importante para sono na gestação. Tem mulheres que vão precisar de melatonina, né? Mas, assim, você fazer tudo de forma natural é muito melhor. Claro. Mas suplementação é ver com o GO que está acompanhando essa gestante, sim. É importante ela levar essas questões. Ela fazer essa higiene do sono, como a Paty falou, né? De ela se priorizar e falar, eu vou ter esse ritual, eu vou tomar um chá, não muita quantidade, né? Por causa do xixi da madrugada. Mas eu vou tomar um chá para contar pro meu corpo que eu tô diminuindo o ritmo, vou tomar um banho, não vou ligar celular, vou desligar a televisão, vou pedir pro meu marido fazer uma massagem no meu pé. No pezinho, ai que delícia. E até na barriguinha, né, gostoso. E vou Dormir. Uhum. Paty, é prejudicial também dormir muito? Porque eu quero fazer essa comparação, porque eu conheço, por exemplo, minha filha, a Tabata, dormia muito. Bebê, Gente, criança pequena? Não, a Gestante. grávida, a gestante. Ah, grávida. Ela dormia muito, muito, muito. Você ligava pra ela, ela tava dormindo, aí à tarde ela tava dormindo, aí à noite ela, ai, eu dormi super bem, aí dorme, Que dorme. maravilha. A gente morre de orgulho, a gente prejudicial. morre de orgulho, né, Paty? Na É questão emocional só, né? Se a mãe tá conseguindo descansar, se ela tá precisando e tá podendo e consegue, maravilhoso, Maravilha. né? A única coisa que a gente precisa ficar de olho é que o excesso de sono pode ser um sintoma de uma depressão, Uhum. né? Então a gente É. precisa ficar atenta para ver se não é esse o caminho que essa gestante está fazendo. Sim. Mas se não for isso, se ela estiver bem, E então... podia dormir, né? Se aquele sono absurdo e pode dormir, todo mundo quer, né? Ai, que bom. Eu pensei que prejudicava, assim, pela circulação, alguma coisa. Não, o Muito corpo tempo na Eu falava, cama, né? filha, vai caminhar. E ela, não, Não, quero isso dormir. também é importante, né? Mas... Também é importante. É. importante. E assim, né, quando você é mãe de primeiro, né, essa coisa, então final de semana eu vou descansar, chega à noite você vai descansar, agora mãe de segundo e de terceiro. Gente, foi sim. muito puxado pra mim É. gestação de segundo e de terceiro, porque Não, muito. você não Terceiro eu tem não conta. imagino, gente, Não, do honestamente. terceiro, gente, coitado, meu Deus, coitado desse bebê, né? Porque assim, você dá mais atenção pro primeiro Sim. Que a do que pro demanda terceiro, emocional é maior, é verdade. não é, Cacau? Uhum. Porque eu me lembro, a Bruna, a primeira, tem foto. Eu lembro que eu passeava e eu dava volta e levava não sei Álbuns. aonde, punha roupinha, que não sei o que, comprava. A Tabata, a segunda, já ficou meio Já foi assim, mais ou porque menos. aí eu ficava lá com a outra ciumenta, e ela assim, não, mamãe, eu tô aqui, dá atenção pra mim, né, tipo assim, o tempo todo, e a Tabata ficava lá no bercinho, abandonada. E o terceiro, Ai, então, coitada. gente, Não A foi mãe, tão né? assim, Abandonada, coitada. abandonada, tadinha, ai filha, que dó. Hoje eu falo pra ela, às vezes eu falo assim, ai amor, às vezes você me perguntava coisas no meio de uma
exaustão que eu tava, e ela assim, mamãe, por quê? E eu, ai, depois a mamãe fala, sabe? Uma coisa assim, eu nem respondi, eu falava, Sim. filha, desculpa, você não quer perguntar agora alguma coisa pra... Filha, agora eu tô Pra mamãe. disponível. Qual foi a pergunta mesmo que você fez ontem, né? Ai, que judiação, É, mas Mas eu os lembro. segundos, eles já nascem Sim. com essa realidade. O primeiro, ele é sozinho, né? Ele é filho único, então ele tem essa demanda de ter muita atenção. O segundo, acho que eles já vêm preparados para disputar, inclusive, esse lugar, né, Paty? De entender que já existe um outro ser ali que divide Eles nunca atenção. viveram diferente, Nunca né? viveram Então, diferente. É por isso, Então, Você ele viveu aprende... diferente, né? Ela não. Certo, É. E a gente aprende assim. Eu tenho umas perguntinhas aqui que eu acho que a gente já até respondeu, falando sobre alimentação, né, para Uhum. melhorar durante o sono, o triptofano e essas coisas maravilhosas. Eu acho que quanto mais natural a alimentação, eu sou... né, Cacau, Uhum. mais essa grávida vai se sentir bem, né? Mais natural, ela precisa entender. Eu lembro que eu fiquei com enjoo de uma fruta que eu amo, que é a manga. Nossa, Eu não podia chegar na Sentir casa cheiro. de ninguém, chegar assim no mercado, numa feira, que aquele cheiro vinha. A gente fica, né, com Muito. Tem mulher que enjoa mais do cheiro do sensível. marido, né? Não, eu enjoei enjoava do cheiro do desodorante marido. do meu Não, marido. eu enjoava, Joguei sabe do fora. quê? Da cabeça. Eu falava assim, lava a cabeça, lava o cabelo. Olha que engraçado. Jura? Sabe aquele cheiro assim de De cabelo que foi lavado há 2 dias só. sei lá, de cabeça amanhecida. Ai, não E sei cabeça explicar. amanhecida é ótimo. Mas eu falava assim, ai, lava o cabelo de novo. Ele, ai, tá bom. Ele teve uma paciência. Aí ele lavava o cabelo de novo. Ai, agora tá melhor. Porque eu enjoei muito. Então, Uhum. enjoar vai de pessoa para pessoa, né? Vai. Depende do que lá no interior. Do fígado dela? Não. São os próprios hormônios para manter até a pronto. gestação, né? Eles te deixam mais. É uma adaptação, vamos pensar Tá. assim. A maioria nesse primeiro trimestre que é mais intenso. Nossa. É mais raro ser a gestação Pra mim foi toda. muito intenso. Você foi a gestação toda. Até o último mês. Claro que diminuiu, né, os casos, né, os vômitos, mas Os episódios, os né? episódios, mas foi até o 9º mês. Uhum. De tem repente eu alguns comia, truques, né? vinha e saía. E assim, às vezes é de manhã pra escovar o dente, que muitas Uhum. reclamam. Não sei se você tinha isso. Eu tinha. Não, eu levantava já com a ânsia. Uhum. Eu tinha que comer alguma coisa rápido, aí às vezes eu deixava uma maçã, porque a maçã a maçã era é ótima. É ótimo. ótima. Nossa, Eu gente, também me como eu ajudava comi demais. maçã. Eu também comi muita maçã. E uma outra coisa, intestino, né, durante a gestação. Uhum. Acho tão importante, porque ele pode atrapalhar o sono, né, Sim. até, Uhum. inclusive. Uhum. E eu tinha muita prisão de ventre durante a gestação. E antes não tinha, Não. antes da gestação. Não. É muito comum, assim, às vezes, ou ter prisão de ventre, ou quem tinha tá, assim, falando, meu Deus, que maravilha. Agora tá uma maravilha. Olha, que É. interessante. E aí o bebê nasce e muda. É assim, é Aí tudo uma muda. resposta hormonal, com o que você consome, com quantidade de água, Que com você tudo, né? come, É, né? com tudo. E aqui tem uma pergunta também, que é a penúltima, falando, Paty, sobre atividade física, né? Você tem... Eu posso indicar, assim, algo pessoalmente e eu vou falar para vocês e vocês vão me entender. Mas você tem uma indicação, assim, de atividade? Uma atividade básica que a gestante tem que... Eu acho que caminhada, né? Principalmente no 3º trimestre. Quanto tempo uma caminhadinha de 1 hora ou menos? Então, eu acho que varia muito. Depende, né? De pessoa para pessoa. Então, Tá. eu tenho uma grande amiga que tá para parir e que ela jogou vôlei, eu acho que até 5, 6 meses. A gente ligava para ela, Ju, Nossa, pelo amor de Deus, gente! tipo, sai dessa quadra. E ela lá, não, imagina, eu sempre fiz isso. Meu médico falou que como eu sempre fiz, Sim. tá tudo Você certo, sempre né? fez, você só mantém Então, você fazendo. eu acho que é muito importante ser coerente com o que essa gestante já vinha fazendo, mas caminhada é algo leve, algo que, né, Com menos impacto.
E eu acho que Pilates também é Pilates. maravilhoso. Ai, Pilates é muito né? bom. Porque fortalece, porque Cuida, dá às vezes, mobilidade, do assoalho da pélvico. já pensando no parto também. Mas É verdade. Mais uns 30 minutos de caminhada, até assim sair de casa, né? Ver grama, ver verde. sim, É que não é todo mundo que tem. é o privilégio que vocês duas têm. É verdade, a gente... Mas sabe, eu entrei no Imagina trabalho de caminhar. parto do meu segundo caminhando. Olha, Dia Sim, é muito 1º comum. de janeiro, uma caminhada. E eu fui caminhar, aí fui fazer um caminho diferente, uma subidona. Comecei. E eu tava acostumada, assim, a caminhar. E aí começou. Aí eu cheguei, lembro que eu fui pra piscina na casa do meu irmão, entrei, falei, Tô com Fê, contração. tô tendo contrações. Ele, de quanto em quanto tempo? Eu, 7 em 7. Ele, sua louca, vambora daqui agora. ai, que gostoso. Mas que a momento caminhada ajuda, especial. né? A Caminhada, ajuda. nadar. Olha, por incrível que pareça, chegou no meu 6º mês, minha pressão subiu muito. Ah, isso é um perigo. Minha pressão arterial. Ai, isso precisa de E atenção. aí eu fazia musculação, né? Normal, assim, não Reduzir. né, com menos pesos, mas eu me sentia super bem depois do exercício, mas muito bem. Uhum. Então, a caminhadinha na esteira, às vezes uma subidinha. Claro que a minha frequência subia mais, né? Sim. E, né, Você tá bombeando doutora, mais sangue, claro. né? Não tem como. então eu maneirava tal, mas. E aí chegou no 6º mês, numa consulta. Não, foi assim. Naquela semana, eu fiquei com umas tonturas. E aí eu falei, doutor, eu tô meio tonta, Estranha. né? Meio estranha. O que tá acontecendo? Ah, vamos ver. Pressão altíssima, Uhum. tipo 18, né? Por Isso com 11. 6, 7 meses? Hã? Com quantos meses? Isso, 6, 7 meses. Uhum. Aí ele falou, água. Vamos entrar na água, banheira todo dia, piscina. Uhum. Eu não tinha banheira, eu não tinha Tinha piscina. piscina. Aí eu, tá bom, vamos dar um Pode ser jeito. chuveiro, né? Pode ser uma bacia, né? Ou furou. Mas assim, aí eu fui procurar, né, uma piscina, mas a água fria, aí aquilo... Batia nas minhas costas a água gelada, e eu não gosto de água gelada. E a natação é uma coisa assim que eu não sou muito apaixonada, sabe? Eu gosto de todos os esportes. Mas a água tem que estar morninha. Ai, gente, não pode estar Aquecida. gelada. Pelo menos um pouco Eu aquecida. também não amo E aí, água gelada. eu tive asma desde pequenininha, então eu nadei muito, precisei nadar muito. E quando eu comecei a estudar, a natação era uma prova que tinha que ser feita, né? Quando eu comecei a estudar. Então, a natação era algo muito importante ali. Eu fui até bem, mas aí depois eu falei assim, ai, não quero mais nadar. E chegou na gravidez, o médico falou assim, água, vai nadar. Mas aí eu me inscrevi numa academia e fui nadar. Porque eu precisei. E aí a pressão normalizou. Ai, que bom. Graças a Deus. Conseguiu Mas, no controlar. dia do parto, minha pressão subiu. Uhum. Então, assim, foi chegando no 8º mês, ele falou, vamos agendar. Não vai dar para ser parto normal, vamos agendar o parto, porque a pressão ela já não está recebendo tão bem. E olha, tem uma vida saudável, gente, não come açúcar e tudo Sim. mais. Você vê que pode ser uma coisa genética, algo, né, que a gente não espera. Não colocar a responsabilidade na mulher, né? Porque tem casos que a gente sabe que dá pra se antecipar, Sim, né? E cuidar com alimentação e com exercício físico. E de você até fazer um cuidado antes de engravidar. Mas não adianta, tem circunstância que a mulher faz tudo. Que ela é aquela aluna nota 1000 é verdade. e ela tem um susto, né? Uma intercorrência. Foi isso. E cada uma de nós temos uma historinha, né, para contar. E minha filha também teve um problema na placenta, a gente nunca imaginou, a outra também teve, bom, enfim. Mas no final dá tudo certo, né, gente? Que coisa Sim. boa, né? Cada bebê tem uma história, né? Cada bebê tem uma história, uma personalidade, como são diferentes, né? Super. E em outro momento, nós vamos falar sobre o sono das crianças, que vai ser muito gostoso também esse assunto. Mas eu queria, meninas, agora, eu acho que a gente deu uma geral aqui, ajudamos muito você, mas eu tenho umas perguntas que é da rede social, que eu adoro, porque a gente
tá um sucesso o nosso programa, porque o sono é um pilar importantíssimo, Super. né? Para a saúde, para o bem-estar, para a vida. E a gente tá assim muito feliz com a resposta desse nosso programa, porque a gente tem ajudado muita gente em vários sentidos. Se você não assistiu, vai lá assistir, se inscreva no canal, aperta o sininho, faz tudo que você tem que fazer para não perder. Comenta, manda pergunta. Manda pergunta, manda beijo, que a gente adora, elogia. Não, e também sugestão. Eu acho E manda legal. pras amigas. Eu acho que esse é um programa legal pra manda pras enviar amigas. pras gestantes. Para as que vocês gestantes, conhecem, né? pras Pra entender a importância do pras sono, mulheres. as dicas. muito bom. Como muito ajudar ela a dormir gostoso. melhor. Muito bom. Mas então, vamos lá. Eu quero perguntar. Ah, não. O André escreveu pra gente. E aí ele perguntou o seguinte: tem algo que pode incomodar o bebê durante o sono da mãe? Durante o sono. Você sabe que a Bebel, minha última filha, tinha uma posição que eu não... Se eu virasse Ela de um reclamava. lado, ela reclamava. Ela começava a me chutar, me chutar, me chutar, me chutar. Aí eu virava do outro lado e ela ficava calma, assim. Então, Finalmente você entendeu. eu também tinha essa posição. porque eu acho que eles, às vezes, dependendo do jeito que a gente fica, pode ficar desconfortável pra eles. Então, eles vão dando essas diquinhas, assim. E aí você reza pro jeito que ele gosta de ser o jeito que você também mesmo. gosta. Porque senão Já você pensou? vai se sacrificar, porque Senão assim você vai é ter a mãe. que ficar A do gente jeito faz, que né? você não amiga. gosta. Ai. E olha, gente, essas perguntas vocês podem fazer diretamente pelo Instagram, que a gente tá tirando de lá, tá? Da Eurocolchões, tá bom, gente? A Karina perguntou o seguinte: ter ansiedade noturna faz parte da gestação? Faz. Assim, é importante já pensar lá na higiene. Não é hora de buscar informação Isso. sobre parto, Isso. o medo, relato de parto, de coisas Conversa. catastróficas antes de dormir, sabe? É que nem a gente fala, a gente atende muito criança, né? Então, assuntos mais profundos, você não conversa antes de dormir Não. com criança, muito menos com gestante, a gente tá mais sensível. Filmes, tomar cuidado com que tipo de Conteúdo de hormônios filme. que você quer produzir pro teu corpo. Então, filme de terror, aqueles filmes que você vai liberar mais adrenalina e cortisol. Drama, aquelas coisas horríveis, né? É pensar que é uma gestação limpa, só de alegria, de comédia romântica. E aí você perguntou do bebê, né? Se algo também interfere no bebê. Além dessa questão de posição, liberação de hormônios que, assim, são importantes. O cortisol, ele é muito importante, inclusive pra gente levantar da cama, né? Sim. De manhã. Mas de madrugada, antes de dormir, ele atrapalha. Ele deixa você mais ansiosa. O bebê fica mais agitado. Então, é aquela noite que você chorou, ficou nervosa com alguma coisa. Você fala, nossa, meu bebê hoje tá chutando muito. Tá ele estressado. sente. Eles são uma extensão nossa, né? E eu acho que a ansiedade, ela é muito comum, né? Mas não é algo que você tem que ter como... Normal. Sabe? Não quero comum, falar que mas não é normal, normal, mas entendeu? Então, é algo que precisa Sim. ser cuidado. Né? Precisa. Porque a gestação, ela envolve inúmeras mudanças que exigem adaptações, que tiram a gente do nosso lugar, né? De conforto, mas é algo que a gente precisa e deve buscar ajuda também. Eu acho que muitas gestantes e recém-mães, elas ainda ficam achando que elas precisam dar conta disso sozinha, e não. Não. Existem Uhum. N profissionais que estão aí para ajudar a gente a passar por esse momento de um jeito mais equilibrado, e que seja mais respeitoso, né? Tanto com a mãe, com o pai, com o bebê. Sabe o que eu acho importante? Autoconhecimento. Sim. Durante a gestação, você está conhecendo uma nova mulher, Uhum. né? Então você tem que entender aquilo. Então, está acontecendo isso por isso. Está acontecendo aquilo. E se você não sabe, procura um profissional que ele vai ajudar Uhum. muito. Mas uma coisa eu falo, gente, o marido ajuda muito ou atrapalha muito. muito. Não atrapalhar já ajuda, né? Isso! Pronto! Mas eu acho que é Mas informação, né? A é. gestante, a gente engravida, a gente quer atrás de informação, a gente quer saber sobre parto, a Super. gente quer saber sobre vitamina. Hoje a gente tem internet, Tem, tão isso legal. A gente começa a ajuda seguir muito. todo mundo que fala sobre isso e os maridos, às vezes, alguns ficam lá, né? Gente, eu tinha uns livros dessa grossura para falar sobre a gestação e eu ficava O que você lendo fazia? Você aqueles entregava pra eles? Falava assim, aqui, ó. livros.
seria bom, né? Não, eu falava assim, fica quieto, dorme, Não que aí você atrapalhe. já ajuda. Mas acho que a informação, assim, Coitado dos homens. tem muito homem aqui hoje, gente. Mas é verdade, tá? Mas, ó, a gente tá se estendendo Mas eles aqui. podem ser diferentes. Não sei se são homens são pais aqui, né? Mas é a Mas eu opção de acho ser que isso diferente. vem mudando. Vem também. mudando. Eu acho que os homens estão se envolvendo Estão. cada vez mais. Ai, muito, muito melhores, muito. Inclusive, vamos mandar para os homens gestantes também, né? Não só para as amigas é? gestantes. Os gestantes. Ó, mas tem uma pergunta da Dani, que até a gente já respondeu, mas vamos responder rapidinho. É possível ter muita insônia na gravidez? É possível. É possível. Gente. Dependendo de algumas coisas, e é muito pessoal também. Ai, sabe uma dica boa também? Qual? É de você cobrir todas as luzinhas, tipo a luzinha do ar-condicionado, luz de babá eletrônica, luz de televisão. Da TV e tudo. Se às vezes tem, sabe aquela Uma luz? frestinha, né? Aquela bolinha Isso. vermelhinha que tem de que alguns tem. eletrônicos. Põe O ideal é uma coisa lá em fita cima. isolante. Tá 100% escuro. Tá. Isso ajuda na produção, né, da melatonina. Da que é o hormônio melatonina. que Tem induz pessoas o que são sono. mais sensíveis, né? É. Eu ensino até, tem mães que colocam cartolina na janela. Na janela. Ou fita isolante naquelas Boa. frestinhas da janela. Então, Boa. isso ajuda mesmo. A Ai. gente fica mais sensível. Fica mesmo. A Marina perguntou: é mais fácil pegar no sono durante a gravidez? O que vocês acham? No início, acho que sim, que a progesterona Pegar ajuda no muito. sono, né? Ah, mas eu acho que, de maneira geral, assim, depois, né, no terceiro trimestre, fica mais difícil, né? Porque você fica até achar a posição, fica com mais calor. Depende de com... quantos filhos você tem também, né? Também, Porque né? assim, primeira gestação é aquela coisa, é o que a Paty falou que ela deve ter vivido e que eu vivi também. Primeiro bebê, você chega em casa às 19 horas, tá cansada, coloca os pezinhos pra cima e fala: marido, hoje eu estou muito cansada. No segundo, você tem o primeiro pra querer brincar, pra estar ali. E você quer ser presente. Pra ficar né? baixando e pegando tudo que a criança bagunça no chão, ajudar Isso. É um treino pro assoalho pélvico ótimo, mas pra dormir não. Isso aí. Ai, meninas, mas que papo gostoso, né? E vai longe essa conversa de mãe por aqui. Eu lembro que eu tinha um programa que chamava Mãe é Tudo. Era uma delícia, porque, olha, né, Paty? A gente não parava de falar o tempo inteiro, as mães ali, porque a gente tem assunto, né? Muito. Mas aqui, meninas, agora é uma pergunta para vocês duas. O sono é realmente fundamental para uma gestante, para uma mãe de primeira viagem, de segunda viagem, terceira viagem, quarta viagem. O sono é importante, né? Pra todos nós. E eu acho que, não só para tudo que a gente já falou aqui, mas tem uma questão que é o relacionamento com as outras pessoas, né? Então, quando você dorme melhor, você se relaciona melhor, você vai ter mais paciência, você vai conseguir raciocinar melhor, você vai Exato. explodir menos. O Então, humor melhora, né? Não tem né? Então, como. principalmente na gestação e depois que o bebezinho nasce, né? Você tá dormindo melhor, você vai se relacionar melhor com o seu bebê ou com o seu marido, né? Com quem tá ali perto. E isso muda completamente a qualidade de vida, o bem-estar da família. Então, para além dos benefícios físicos, né? De absorver os nutrientes, de memória, enfim, de tudo que a gente já falou de funcionamento, né, do corpo, tem a questão também emocional e no relacionamento, social. que eu acho que é Muito. imensurável, né, os ganhos disso tudo. Eu acho que faltou uma pergunta. Ela não estava aqui, mas ela veio daqui. Boa. Última pergunta. Última. Pra gente encerrar, gente. Libido na gestação. É pra fazer amor? Não é. Até quanto pode fazer? Não é pra fazer? O que acontece? Varia para cada gestante, porque tem gestantes que estão de repouso, né? Que tem que ficar mais quietinhas. A libido no Verdade. e aí não podem, que dão uma estimulada. O esperma masculino, ele é rico em prostaglandina, que é inclusive um componente que ajuda a afinar o colo do útero. Então, no final da gestação, para mulheres que querem parto normal, a gente manda abusar do marido, porque dá uma Boa. ajudada, você entra em trabalho de parto. Então, é importante também ter essa consciência, né? Se a gente tá Sim. querendo segurar ali aquele bebê, às vezes não, mas libido, ela fica mais...
é mais desafiador, né? O nosso corpo muda, a gente se olha diferente no espelho. Tem maridos que Verdade. têm um pouco de Tem agonia mesmo. de ter relação sexual com a mulher, né? Tem. Que não acham É uma posição, preocupação, né, em estar machucando o bebê, alguma coisa, Uhum, né? Sim, sim. Depende de cada um, mas é totalmente liberado, É né, liberado doutora? se o De médico... maneira geral, né? De maneira Isso. geral é liberado. Se não Agora, tiver tudo bem. se tiver contraindicação, geralmente E o tem médico algumas pontua. gestantes também que ficam com libido bem alta, né? Tem Bem mesmo. alta. É, tem Fica. umas que ficam se Por conta do sentindo, fluxo né? Ai, meu corpo tá mudando sanguíneo. muito. Não tô estou engorda- bonita. É, eu não tô, né? E Eu tem acho tão outras lindo. que ficam com a Tem libido outras. bem alta. Vocês se acharam lindas grávidas? Não. Aí eu me achei linda. Eu me amei grávida. Eu me amei. Eu amava Gente, eu a não barriga. gosto muito de ficar grávida, sabe? Sério? A minha filha, Ai, gente. as minhas duas então, filhas mas também não. Eu fico enjoada, Ai, eu eu fico amo. me sentindo gorda. Eu passo muito mal também, mas, É. mas eu amo. Acho que é muito pessoal, assim, né? Eu enjoei, mas eu adorava Eu a também. figura, né? Sabe, a figura da barriguinha e tudo mais. O meu era como adorava. eu me sentia muito poderosa, assim. Eu pensava, gente, eu tô formando um Ai, ser. é, um ser, Eu falava, a gente exato. tem 2 corações batendo dentro de mim. Ai, é Essa parte eu lindo. gostava, tô girando uma alma. Isso é especial Ai, não, isso é pensar. muito especial. É muito bom. Mas- Ai, gente, por mim, eu ficaria aqui, né? Eu também. Ai, obrigada, Eurocolchões, por esse programa. Tanta coisa Obrigada. gostosa. Meninas, dá mãozinha. Ah, obrigada a nós pelo mamães convite. lindas. Obrigada, eu Ai, amei. Incrível, bate Tão verdade, gostoso. verdade. Agora vamos nos ver lá, né? Vamos chamar Vai me puxar pra Paty treinar. Pra ir pedalar. Vai lá, Paty, eu vou levar pedalar. minha bike elétrica. Eu vou fazer um open Ah, eu vou house. comprar uma Deus, elétrica, Deus, então. Vou fingir que eu tô pedalando com a Solange. Vou fazer um open house, vou chamar todas vocês. Ai, que Essas mães delícia. lindas. Vou Mas amar. olha, gente, um prazer estar aqui, recebendo vocês, a participação de vocês também aí em casa, sempre boa, né? Escreve no Instagram qualquer coisa, as perguntas que a gente vai falar aqui para vocês. E se ficou alguma dúvida também, a gente quer que vocês escrevam pra gente, né? Tão gostoso. Ai, o Instagram tá lá, à disposição de vocês, tá? Eurocolchões, tá bom, gente? E vai se inscrevendo, chama as amigas, chama as mães, manda pra quem tá grávida, né? Não sei, eu acho que ultimamente eu tô vendo tanta mulher grávida, eu falo, nossa, gente, o que tá acontecendo, né? Não é, gente? Sim. Acho que Nossa, o pessoal ali no deu uma condomínio. parada na pandemia. É mesmo. E aí agora agora relaxaram. voltou. É. Eu tô com muita Mas muita gestante. gente engravidou na pandemia. Gente! Bastante também. Aproveitou, né? Aproveitou um Vamos ficar em pouquinho, casa. né? Lindas, muito obrigada. 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 Tchau, gente. Até a Obrigada. próxima. Tchau. Tchau, obrigada.